Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre os videogames, os jogos. Está adequado para a idade do meu filho? Não está adequado? Estou vendo ele um pouco raivoso com tudo isso. O que está acontecendo? Em outro vídeo, no vídeo que a gente fala dos eletrônicos, a gente falou sobre a possibilidade de sair do eletrônico com total disponibilidade para um encontro legítimo e o quanto isso também é desafiador para nós adultos. Talvez a gente nem perceba, mas a gente está muitas vezes no mesmo desafio. Só que hoje eu queria trazer para vocês uma questão que vem aparecendo muito aqui no consultório, vem aparecendo muito no consultório das psicólogas lá do curso online, que também trazem e compartilham dessa questão que as crianças vêm passando, apresentando, tendo como desafio. Muitas famílias têm as suas crianças, principalmente meninos, super encantados com os jogos de videogame. E aí muitas vezes as crianças entram numa questão que elas acabam experimentando ou jogando jogos que estão acima da sua idade e que tem a idade indicativa maior, anos mais velho do que a idade da criança, mas mesmo assim essa criança joga o jogo. Quando esse tempo passa, estou falando muito dos jogos de morte, jogos de guerra, jogos de zumbi, as crianças tendo que eliminar o outro com arma, com violência, com carros e tudo aquilo mais, que a gente já viu por aí que as crianças gostam, principalmente porque dentro desses jogos a gente tem uma questão que é a gente poder jogar junto. Então eu tô com o meu microfone falando com o meu amigo e a gente tá juntos nessa aventura que a gente precisa vencer e assim por diante. Aquele jogo do sobrar um único sobrevivente com tudo que tá acontecendo. Então assim, eu acho que é muito importante que a gente preste atenção primeiro na idade indicativa dos jogos, para que se a gente puder não começar este movimento por conta da idade, melhor ainda, se a gente puder esperar o máximo possível para que a criança entre em contato com este conteúdo, melhor. Já falei isso em outro vídeo a respeito de que a idade indicativa existe exatamente pela condição da criança emocional de digestão de todo aquele conteúdo. O que muitas vezes acontece é que a gente acaba tendo crianças que se tornam um pouco mais agressivas, se tornam um pouco mais estouradas. E aí você vai falar pra mim, Dani, mas aí a gente precisa fazer esse menino não ficar raivoso, a gente precisa fazer esse menino se acalmar. A questão que eu trago pra vocês é, a raiva, como eu já falei em outros vídeos, ela é um sentimento que está dentro de nós. O que talvez antes da hora esses videogames, esses jogos específicos podem desencadear é que a manifestação de uma raiva que está lá e que está lá como está em mim, como está em você, pode se tornar mais inapropriada ou pode se tornar mais explosiva, e a dificuldade passa a ser eu conseguir aprender a me manifestar quando eu estou manifestando de certa forma ou sendo convidado a esse sentimento por um estímulo tão forte quanto esses jogos. Eu tenho trazido, na verdade, essa reflexão lá para as psicólogas no curso online, que diz a respeito de a gente trazer para a criança que, por um acaso, antes da hora começou a jogar esses jogos, ou mesmo na idade indicativa, a gente trazer para a criança a reflexão dessa percepção. Mostrar para a criança que ela está jogando, ela gosta, ela quer de novo, cada vez mais, mas o que é que isso está causando no coração dela e como que ela tem vivido a vida fora desse jogo. O que tem acontecido? Quando eu não posso jogar, eu fico explosivo. Quando eu não posso jogar, eu fico nervoso. Quando eu jogo, eu fico nervoso. Quando eu perco, eu jogo coisa pela casa. Eu tenho um ataque de fúria. Quando a gente pode trazer para a criança a reflexão de que, poxa vida, vamos pensar se isso aí está te fazendo bem? Eu tenho sentido muita angústia quando eu te vejo angustiado com isso. Como é que a gente poderia cuidar disso de uma forma diferente? Será que está dando conta? Ou seja, será que teu sistema está preparado para jogar esse tipo de jogo? Porque me parece que toda vez que você joga, a irritação que já mora dentro da gente, mas que ela fica toda. E
Dessa forma, você acaba perdendo momentos ou perdendo oportunidades de tratar de outros assuntos fora do jogo de uma forma melhor. Eu tô falando isso para vocês porque acaba sendo muito comum que pais, quando percebem essa situação, quando percebem que a criança só quer saber do jogo, só joga, fica muito nervosa quando joga, quando não joga, só pensa naquilo, blá blá blá. A nossa primeira estratégia é a gente impor que agora chega. Lembrando do pêndulo da consideração, você estava hiper considerado, jogando tudo que você quer, fazendo tudo que você quer, mas agora não vai ter mais. E isso gera também um efeito de reação nessa criança. O desafio é a gente mostrar para a criança, ou perguntar, ou colocar para a criança como uma grande pesquisa interna o quanto realmente isso está te fazendo bem. Vamos pesquisar? Porque para jogar esse tipo de jogo, o que a idade indicativa indica é que existe uma necessidade da gente diferenciar o que está lá e o que não é de lá, uma necessidade de diferenciar que aquilo é um jogo, não é a realidade, uma necessidade da gente perceber que a hora que eu desligo aquilo, aquele estado que eu fico, não tem necessidade de permanecer. Mas quando isso não está acontecendo, quando as coisas estão quase que se embolando, é importante que a gente chame as crianças para reflexão, para contar, não tá bom para mim, a casa vive em gritaria, ou você tá gritando sempre, vamos rever se a gente está fazendo alguma coisa, se tem algum desconforto, que tipo de estímulos essa criança também está recebendo. Óbvio que, na maioria das vezes, existe todo um sistema familiar que também dá condição para que o desrespeito apareça, as formas de conversa estejam truncadas e tudo mais. E todos são responsáveis por isso. Mas é muito importante que, assim como a gente faz essa reflexão com as crianças, a gente possa, enquanto adultos, também fazer essa reflexão conosco. Como é que eu tô chegando em casa? De que lugar eu venho? Eu venho de um lugar onde eu me sinto desrespeitado e submetido o dia inteiro. Eu chego em casa, eu desovo, eu mando ver, eu descarrego em todo mundo que eu tenho certeza que eu amo e que me ama. É importante que a gente possa perceber que a raiva, como eu já trouxe em outros vídeos, ela é nosso grande comunicador de que alguma coisa está muito ruim, de que a gente está se desconsiderando de alguma forma ou desconsiderando o outro de alguma forma. O desconforto vai aparecer para demonstrar isso, mas quando a gente ignora o desconforto ou a gente foca em tirar a raiva, a gente está perdendo a oportunidade de aprender com tudo isso e fazer aí sim as considerações necessárias, ou seja, onde é que a gente pode se considerar de um outro jeito, eu posso considerar você, você pode considerar a mim, e a gente criar uma nova forma de lidar, seja com o jogo, seja com o nosso dia a dia, seja com respeitar que você gosta e respeitar que apesar de você gostar, também é importante para mim que você me trate bem. A gente vai cuidando disso de um lugar diferenciado. Trazer para a criança a responsabilidade no sentido dela ser convidada a se perceber nesses momentos é o caminho por onde essa conversa pode acontecer. Do mesmo jeito que esse convite serve para nós, quando a gente pode sim se convidar a perceber quando nos momentos de descarrego de raiva, o quanto esse momento ele foi construído lá atrás e provavelmente o desconforto estava te avisando de que alguma coisa estava desconfortável ou que você havia se desconsiderado. Só que a hora que a gente não escuta essa conversa, a gente explode para fora. Então o convite com esse vídeo é para que a gente possa lidar com esse momento que hoje é tão comum na vida de tantas famílias, de uma forma mais construtiva ou de uma forma mais a trazer a consideração como caminho. E aí talvez a gente saia desses momentos que muitas vezes a gente tem vontade de pode jogar, não pode mais, pode, agora não pode mais, agora a gente sai dessa situação de ou do seu jeito ou do meu jeito. A gente consegue construir esse terceiro ponto tão fundamental em todos os assuntos da vida familiar a respeito do como é que a gente pode lidar com isso de uma forma respeitosa tanto para o outro quanto para nós. No curso online eu te convido porque a gente tem trabalhado muito sobre esse tema com mães, sobre todos os aspectos e todas as situações da vida. Como é que a gente pode se colocar nesse lugar onde eu preciso
o pêndulo precisa andar bem pequenininho aqui e eu preciso desenvolver a habilidade de me ouvir e ouvir o outro para que a gente possa lidar de uma forma harmoniosa, humilde, respeitosa em qualquer situação. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por toda a paz no meu coração, todo o amor e toda a presença na minha vida. E agradeço a sua presença aqui e espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!